Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Dons Espirituais. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes, incluindo o último Backmasking sobre dons. Quero lembrar que tudo que eu disser você deve examinar. Depois de tudo que foi explanado sobre dons espirituais nas 3 partes anteriores, confesso que este é um tema muito complexo no qual se poderia discorrer muito mais sobre. Mas imagino que até aqui já foi suficiente para abordar o assunto pretendido. Lembram-se de que falei que esta reflexão é uma extensão do último Backmasking. Trouxe essa reflexão para chamar a atenção a coisas que estão acontecendo nas igrejas e que acho que têm atrapalhado muito o seu saudável desenvolvimento. O erro tem ocorrido por 2 vias: pelos que são chamados a exercer uma função na igreja e pelos líderes que escolhem quem deve exercer uma função na igreja. Quanto aos líderes, o erro está em sua escolha pela amizade a alguém. Amizade esta que nem sempre é verdadeira, mas que se sustenta pela bajulação. E ou por interesses pessoais de ordem financeira, quando o correto seria escolher uma pessoa por ter ela uma genuína conduta cristã, um estilo de vida congruente com a fé que ela professa, a fé cristã, e por ela já ter certo tempo de caminhada na igreja, isto é, que não seja neófito, um recém-convertido. Se você ler o capítulo 3 de 1 Timóteo, vai verificar que, em resumo, é isto. E claro, deve-se também ser reconhecido que a pessoa tem o dom de Deus para determinada função. Quanto àqueles que são chamados, os erros consistem exatamente por não exercerem os dons na medida da fé, com humildade, generosidade, zelo, alegria, amor e para a glória de Deus. Ao contrário disso, buscam os dons por status e os exercem por orgulho, por obrigação, com desleixo, sem respeitar seus limites e sem se atentarem para as Escrituras. Tem vários exemplos que poderia dar destes descasos para com os ministérios na igreja, acontecimentos que eu vivenciei ao longo dos anos nas igrejas. Trarei aqui nesta reflexão apenas 3 casos que ilustrarão o que foi dito. Antes disso, quero dizer que já é sabido, não sei se por todos, que muitos líderes religiosos utilizam de estratégias da psicologia organizacional e do trabalho para a gestão de pessoas da igreja. Tentando explicar de forma breve, segundo a teoria de Abraham Maslow, as pessoas têm uma hierarquia de necessidades. São 5 tipos de necessidades. As 2 primeiras, que são as necessidades básicas, são as necessidades fisiológicas e a de segurança. As outras 3 são as necessidades sociais, de estima e de realização pessoal. Assim sendo, para que o chefe de uma empresa consiga fazer com que os funcionários vistam a camisa da empresa, sejam fiéis a ela, tenham prazer em trabalhar nela, deve-se satisfazer essas necessidades. E de acordo com a teoria dos 2 fatores de Frederick Herzberg, a realização, o reconhecimento, a oportunidade de crescimento, a responsabilidade são alguns dos fatores que satisfazem o trabalhador. Com isso, além da empresa já fornecer ao funcionário o suprimento para suas necessidades básicas, fisiológica e segurança, quando se atribui ao mesmo uma responsabilidade ou responsabilidades importantes e oferece a ele oportunidades de crescimento, este se sente completamente satisfeito. Por conseguinte,
a probabilidade de o funcionário desejar sair da empresa, seja por qualquer motivo, é reduzida substancialmente. Em algumas igrejas, se utiliza deliberadamente dessas artimanhas. O líder da congregação distribui funções, responsabilidades a certos membros, não porque estes têm o dom de Deus para a função, mas porque possuem boa condição financeira, o que corresponde em um dízimo maior. O líder da congregação investe confiança, responsabilidades naqueles que geram maior renda financeira para a igreja, e muitas vezes nem para a igreja, mas para si próprio. Ao colocar pessoas mais abastadas em funções eclesiásticas, é suprido nestas as 3 últimas necessidades referidas por Maslow, pois isso gera neles um sentimento de pertencimento. Eles se sentem parte de um grupo seleto de pessoas, no que diz respeito à necessidade social. Se sentem reconhecidos, respeitados, valorizados, com status e autoestima elevada, no que se refere à necessidade de estima, e se sentem realizados, com possibilidade de crescimento. Claro que esse sentimento pode atingir a qualquer pessoa, não somente as pessoas de boa condição financeira, mas geralmente são estas o alvo dessas estratégias, pois assim elas dificilmente abandonarão a congregação, o que garantirá ao líder melhor condição financeira. Bem, os 3 casos que irei contar são o do irmão Y, do brincalhão e do prudente. Certa vez o professor de escola bíblica fez a seguinte pergunta para a turma, que no dia contava com aproximadamente 20 presentes. Pessoal, teremos um novo professor a partir do ano que vem. Todos se alvoroçaram. Então o professor fez a pergunta que nunca deve ser feita. Ele perguntou: adivinhem quem é? Essa pergunta é péssima, porque pode causar grande constrangimento, principalmente se a pessoa escolhida para o cargo estiver presente e não receber o feedback esperado dos demais. E foi o que aconteceu. O fato é que ninguém imaginava que o novo professor, o qual irei referi-lo como Y, fosse a pessoa apresentada. Quando o professor fez a pergunta, as pessoas na classe, de forma imediata e quase que em uníssono, se viraram para o irmão X e responderam com um largo sorriso de convicção no rosto. É o irmão X, com certeza. Porém, o professor interveio dizendo que não era o irmão X e nos deu outra oportunidade para acertarmos. No entanto, ninguém ousou arriscar novamente. Todos nós permanecemos calados sem saber quem poderia ser. Depois de um longo silêncio constrangedor, o professor revelou: gente, é o irmão Y. Daí alguns disseram: o irmão Y? O irmão Y. Parabéns, irmão Y. Foi realmente um momento vergonhoso. Tanto o irmão X quanto o irmão Y tinham um bom tempo de conversão e tinham uma boa conduta. Mas por que é que a classe achou que o irmão X seria o novo professor? Porque, pelo menos a minha suposição, e imagino que tenha sido a dos demais, é que o irmão X sempre estava presente na escola bíblica e sempre participativo. Sempre que era aberto espaço para a classe, ele levantava questões importantes, fazia perguntas para tirar dúvidas e às vezes até acrescentava alguma informação relevante sobre o tema, demonstrando muito conhecimento bíblico. Vocês já devem imaginar o porquê ninguém pensou que fosse o irmão Y. Exatamente, porque ele não era tão frequente na escola bíblica.
Ia um domingo sim, outro não, um sim, outro não, e quando ia, não participava. Veja bem, toda a classe reconhecia que o irmão X tinha a vocação, o dom para ser um professor. Mas, pelo visto, apenas o pastor não percebia desta maneira, achando mais apropriado o irmão Y. Além disso, pelo fato da escolha do pastor ter sido tão divergente da expectativa dos demais, cria-se a suspeita de que tem a ver com condições financeiras. O irmão X não tinha boas condições financeiras, já o irmão Y era abastado. Certa vez, o irmão Y, após uma péssima aula, a pior que já havia dado, chegou a confessar a mim que não havia estudado nada da lição e, ao meu parecer, nem ao menos chegou a ler em casa o texto bíblico que seria exposto. E o detalhe assustador é que, como eram vários professores que se revezavam, ele havia tido 4 semanas, um mês inteiro para preparar a aula e não fez. E se engana se pensou que ele simplesmente cometeu o erro de confundir os dias ou ter esquecido que era seu dia, sendo surpreendido. Não, ele sabia, estava plenamente consciente qual era o seu dia de dar aula. Até porque, na verdade, ele tinha 3 semanas para se preparar. Já estava avisado. Quando chegou o dia de ele dar a aula, por alguns motivos, a escola bíblica havia sido cancelada, ganhando ele então mais 1 semana inteira para poder se preparar. E ainda assim, não se preparou. Foi totalmente desleixado, irresponsável, preguiçoso. Não exercia a função com alegria e prazer, mas por obrigação e para manter o prestígio. No entanto, sobre isso teve um lado bom. Quando ele me confessou que não havia se preparado, aparentava-se decepcionado. Digo que é bom porque esta tristeza pode ter o levado a refletir e, quem sabe, a buscar verdadeiramente este dom de Deus, a fim de que, caso receba, venha a desenvolvê-lo a partir de então. Eu creio nisso. O segundo caso é breve. Vou identificar o irmão como Brincalhão. O Brincalhão era muito chegado do líder da igreja e por isso recebia muitas funções eclesiásticas, sendo uma delas a função de professor. Um dia, ele me confessou que não estava lendo a Bíblia em casa, pois, segundo ele, não estava tendo tempo para isso. Veja só a gravidade. Já é absurdo, já é uma contradição alguém alfabetizado que se diz cristão não ler a Bíblia. Ainda mais um professor de escola bíblica que não lê a Bíblia. E era perceptível seu despreparo, pois suas aulas, assim como a do irmão Y, não eram agradáveis. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao tema Dons Espirituais. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.